Ô, Carol, Oi, eu já vou desligar, viu? beleza. Seus alunos, os áudios de vocês devem permanecer todos fechados para não atrapalhar a aula da professora. Por gentileza, todos os áudios fechados. Caso vocês queiram conversar com alguém, utilize o chat. Por favor. Professora, a aula é da senhora. Ok, obrigada. Bom dia, meninos, bom dia, alunos. A gente vai começar aqui uma aula revisional para a gente trabalhar os conteúdos que serão abordados na nossa segunda avaliação diagnóstica. Professor Waine, acho que além dos capítulos que eu marquei com a minha turma, ela também marcou a Primeira Guerra Mundial. Então, nós vamos começar por aí, envolvendo todos esses conflitos que ocorreram no século XX, que estão interligados. Então, nós vamos trabalhar a Primeira Guerra Mundial, tá? Juntamente com a Revolução Russa, a crise de 29, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial, que são acontecimentos que estão todos entrelaçados, ok? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela acontece entre o período de 1914 até 1918. É um conflito que está associado ao imperialismo, que é um acontecimento nos fins do século XIX, que as grandes potências começam a exercer influência política e econômica dentro do continente africano e do continente asiático. Então, essa corrida imperialista acaba desencadeando muita concorrência entre algumas potências europeias e que vai acabar fazendo com que surjam alguns movimentos nacionalistas, tanto liderado pelos grupos germânicos, no caso a Alemanha, quanto grupos liderados aí, digamos assim, pela Rússia. Tá? Então, nós vamos ter o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Então, por consequência disso, essas potências, nessa concorrência aí por mercado, por territórios, vão acabar se fazendo alianças com alguns outros países para poder, digamos assim, ter um certo respaldo caso estoure algum conflito. Então, nós vamos ter aí algumas alianças militares que vão surgir. Tá? Nós vamos ter a Tríplice Aliança, formada e encabeçada pela Alemanha, Itália e Japão. E nós vamos ter a Tríplice Entente, que inicialmente é formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Tá? Então, esses dois grupos militares aí, eles são concorrentes. Tá? Eles se unem, né? Essas potências se unem, mas eles têm aí concorrência entre si. Tá? Então, nós vamos trabalhar aí com essa questão do início da Primeira Guerra. Ela estoura, né, por vários fatores, mas a gota d'água, assim, o estopim para tudo isso acontecer será o assassinato do Francisco Ferdinando, que é o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, que vai poder, aí, digamos, desencadear aí a Primeira Guerra Mundial. Esse assassinato se dá por parte de nacionalistas sérvios, né, que defendiam o pan-germanismo, e aí acaba eclodindo a Primeira Guerra Mundial, tá? E gradativamente os países que fazem parte de cada tríplice, tanto da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança, eles vão entrando na guerra. E a guerra, então, tem todo esse conflito, ela passa por várias etapas. A primeira etapa é a guerra de movimento, é o deslocamento rápido das tropas para dentro do território do inimigo. Nós temos a segunda etapa, né, da guerra, que será a guerra de trincheiras, né? Alguns alunos meus aí do Vespertino, a gente já trabalhou isso em sala de aula, que seria a guerra de trincheiras, onde houve muita morte, né? Muitos horrores que os soldados viram nesse momento. E aí, durante a Primeira Guerra Mundial,
né, nesse meio acontecimento aí de 1914 a 1918, nós vamos ter aí o surgimento aí de um conflito interno dentro da Rússia, né, que vai acabar desencadeando o que a gente conhece como Revolução Russa. Mas para vocês não se perderem, vou finalizar a Primeira Guerra Mundial para vocês entenderem. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, a Rússia ela acaba assinando um acordo de paz com a Alemanha para poder se retirar da guerra. Ah, mas por que com a Alemanha? Porque era contra a Alemanha que eles estavam batalhando, devido à questão geográfica de territórios. Então, a Alemanha e a Rússia que estavam ali combatendo uma a outra. Então, ela faz um tratado de paz e se retira da guerra. Porém, no mesmo ano que a Rússia sai, nós temos aí a entrada dos Estados Unidos. Ah, então os Estados Unidos não estava na Primeira Guerra? Até então não estava. Ele estava ali lucrando com a guerra, né? Principalmente vendendo produtos, armas e mantimentos para a Tríplice Entente. E aí, por consequência dessa aproximação com a Entente, ele acaba sofrendo aí ataques por parte da Tríplice Aliança, e aí ele acaba entrando na Primeira Guerra Mundial. Então, essa entrada de um país que não estava sofrendo ataques em seu território, que estava com seus soldados, né, bem descansados, acaba mudando os rumos da Primeira Guerra Mundial e aí leva a Tríplice Entente a conseguir derrotar a Tríplice Aliança. Né? Essa Tríplice Aliança ela vai ser punida por causa da guerra e principalmente a Alemanha, né, vai sofrer várias punições, principalmente através de um tratado, né? Esse tratado aí ele vai fazer com que a Alemanha, que já está derrotada militarmente, também se enfraqueça politicamente e economicamente. Então a gente tem aí o fim da Primeira Guerra Mundial e, como eu falei, nesse entremeio a gente teve a saída da Rússia. A Rússia saiu da guerra por causa de questões internas. Essas questões internas, elas já vinham acontecendo desde o final do século XIX, tá? Que tem a ver com questões econômicas, com questões políticas. O próprio modelo político da Rússia era um modelo político que em relação às outras potências europeias, era um modelo atrasado. A Rússia ainda era um sistema semi-feudal, ela era pouco industrializada, né? Então, ela entrou na guerra na tentativa de, nessa corrida imperialista, conquistar territórios também, né? Apesar do território russo ser bastante grande. Mas a Rússia, né, que era governada por um czar, né, escreve com C, czar, mas a leitura correta é czar, ele era praticamente assim um rei absolutista, tá? Então esse rei absolutista ele mandava e desmandava da maneira que ele queria. Então muitas pessoas na Rússia, influenciadas por vários pensamentos, principalmente os pensamentos socialistas, começaram a se organizar na tentativa de mudar essa realidade. Então, influenciados pelo socialismo, que é uma corrente filosófica, né, que vai ter um grande espaço aí através das ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, os proletários, os poucos proletários que tinha na Rússia, porque, como eu falei, ela era um pouco industrializada, sofriam muito. Eles não tinham direitos resguardados. Os camponeses também viviam aí sendo sem direitos, né? Trabalhavam muito e não tinham muitas condições. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, porque eu até trabalhei alguns slides a respeito da Revolução Russa. Então, eu vou passar aqui para vocês, para a gente poder, talvez, né, visualizando os slides, vocês compreendam melhor. Tá? Só um segundo que eu vou abrir aqui e compartilhar com vocês. Eu lá de boa na live, do nada brotar aquele lá. Gente, entrei na live errado. Fecha o áudio.
né, continuando com essa ideia desse rei absolutista, que governava conforme, né, os seus próprios interesses, essa população aí, ela vai estar com dificuldades de, digamos assim, se manifestar, de protestar, tá? Só um minutinho, aqui tá aberto. Então, nós temos aí, essas pessoas são os líderes da revolução, digamos assim, tá? Nós temos o Leon Trotsky, o Stalin e o Lenin, que são essas pessoas aqui que vão liderar, digamos assim, esse movimento. Como eu falei, baseado em ideias socialistas. Uai, professora, mas você falou que o Czar aí, ele era absolutista, como que essas pessoas vão conseguir fazer manifestações contra o governo? Bom, pressionado aí por vários setores, né, de organização dos trabalhadores, o Czar vai permitir a existência de partidos políticos. E daí vai surgir um partido político chamado Partido Operário Socialista, né, dos Trabalhadores. Esse partido, ele vai se destacar muito na luta pelos trabalhadores, e esse partido ele vai ter duas correntes: a corrente dos bolcheviques e a corrente dos mencheviques, tá? Então essas duas correntes aí é que vão liderar a revolução. Então, em março de 1917 é o que eles chamam de início da revolução, ou vocês podem ver também no livro didático de vocês depois, na hora de estudar, que também é chamado de, que acontece em fevereiro, porque tem uma diferença de calendário. Até então, a Rússia seguia um outro calendário, ele não seguia o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, eles seguiam outro calendário, o calendário juliano, tá? Então, em março, essa oposição aí, formada pelos bolcheviques e mencheviques, começaram, então, a depor, né, retirar o czar Nicolau II, que era da dinastia Romanov, do poder para assumir. Por que eles fizeram isso? Porque a maior parte da população estava insatisfeita, ok? Estava insatisfeita com a participação da Rússia na guerra. Como eu falei, a Rússia já vinha de um histórico aí da população estar sendo prejudicada, né, economicamente, digamos assim, em relação a direitos também. E aí, com o estopim da guerra, ela acaba, né, ficando mais ainda fragilizada, a miséria, a fome aumentam, então a população ela começa a fazer várias manifestações. Então, antes dessa manifestação aí de 1917, nós tivemos duas em 1905, que foi o Domingo Sangrento e a Revolta do Encouraçado Potemkin, que por muitos historiadores e até mesmo por Lenin, esses dois acontecimentos é chamado de pré-revolução, tá? Então nós vamos ter essas consequências aí de manifestações. Então, em 1917, bolcheviques e mencheviques tomam o poder, tá? Ao tomar o poder, então, eles vão instaurar um governo republicano que inicialmente tem como liderança os mencheviques. Nossa, professora, mas qual que é a diferença desses dois, bolcheviques e mencheviques? A diferença dos dois é que os mencheviques, que são chamados também de brancos, eles têm ideais, né, de mudanças, mas essas mudanças são lentas e elas aconteceriam com o apoio da burguesia. E já os bolcheviques, eles têm um certo radicalismo, digamos assim, tá? Eles vão estar ali com o pensamento da revolução,
Porém, essa revolução deveria ser feita pelos trabalhadores e seria uma revolução radical. Não aconteceria com a aliança com a burguesia, porque para os bolcheviques, a burguesia é nada mais, nada menos do que os opressores da classe trabalhadora. Então, para haver a mudança, essa classe não participaria do processo revolucionário. Tá? Então, Lenin, ele apresenta algumas teses, né? Ele chama de teses de abril, que são algumas coisas que ele quer implementar. Quer implementar para modificar o governo na Rússia. Aí, esse lema aqui, ó, todo poder aos soviets. Esse lema aqui, defendido por Lenin, o que seriam os soviets? Soviets eram comitês formados por trabalhadores, né, por operários, por camponeses, por soldados, que escolheriam representantes aí dentro do partido. Tá? Então, nós temos aí, em outubro de 1917, uma revolução dentro da revolução. Mas como assim? Bom, teve a revolução lá no início de março ou fevereiro, e essa revolução tirou o Nicolau do poder e colocou, então, os mencheviques. Só que quando os mencheviques chegaram ao poder, né, na figura lá do... esqueci o nome do cara. Ele não vai fazer tudo aquilo que a população estava exigindo que fosse feita, tá? E uma das coisas principais que a população queria era a retirada da Rússia da guerra. Então, quando os mencheviques entraram lá com o Kerensky, ele não fez isso. A única coisa que ele fez foi anistiar vários presos políticos que tiveram que sair da Rússia por causa das perseguições do czar. Então, em outubro ou novembro de 1917, acontece a Revolução Vermelha. Essa Revolução Vermelha é liderada pelos bolcheviques, tá? Então, os bolcheviques chegam ao poder através dessa revolução. Então, eles tiram os mencheviques do poder, tá? Então, eles vão fazer através de conflitos, é claro, conflito armado, né? A revolução ela vai estar inserida nisso. E aí, ainda no final de 1917, a Rússia sai da guerra, tá? E em março de 1918 assina o Tratado de Paz, o Tratado de Brest-Litovsk, tá? É esse tratado aqui de Brest-Litovsk que vai oficializar a Rússia, aí a saída da Rússia da guerra. Esse tratado, gente, vai fazer com que a Rússia ceda alguns territórios para a Alemanha, ok? Então, assim, uma das primeiras medidas adotada por Lenin, porque vai ser Lenin que vai liderar agora a Rússia, tá? Né? Representando os bolcheviques, vai fazer várias mudanças. Então, vai tirar a Rússia da guerra, vai confiscar terras da nobreza, da igreja ortodoxa e vai fazer a redistribuição das terras entre os camponeses. A isso se dá o nome de reforma agrária. Tá? Também houve a estatização da economia. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as indústrias, bancos que existiam na Rússia passou a pertencer ao Estado. Tá? Então, agora era o Estado socialista que iria controlar as riquezas do país. Ou seja, mas essas empresas aí eram todas da Rússia? Não, tinham várias empresas que eram da Inglaterra, da França, mas com essa estatização da economia, tudo passou a ser controlado pelo Estado. Tá? Professora, então, aqui é só um quadro comparativo entre as duas fases da Revolução, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Quem é que estava liderando, né? Na fase moderada, digamos assim, o líder era Kerensky, e na fase mais radical era o Lenin. A política era de liberal burguês, porque para os mencheviques o Estado só poderia continuar acontecendo com a participação da burguesia, tá? Então, quem iria liderar toda essa questão da economia, das fábricas, das indústrias, seria a burguesia. Já na fase de Lenin, é de caráter socialista, né? Então,
tudo isso aqui, todas as fábricas que foram confiscadas, o governo vai confiscar, mas gradativamente quem vai liderar será o próprio trabalhador, o próprio operário. Professora, Oi? se a senhora puder aumentar aí, clicar para visualizar completo o slide, ele está pequeno aqui para mim. Ok, só um minuto. Ele ocupar a tela inteira. Só clicar aí na tacinha aí embaixo. No meu já tá assim, já tá aparecendo, já tá na tela inteira. Não, aqui tá pequeno. E outra coisa, não tá passando, só tá na tela aqui, a Revolução Russa, processo revolucionário. Não tá passando tela nenhuma no meu. Eu já tô no slide da Guerra Civil. Não, eu não sei. Tá, só um minuto, deixa eu ver aqui. Clica em habilitar a edição, porque ele não tá avançando. Eu vi que a senhora tá passando o slide aí e aqui não tá avançando. Deixa eu perguntar para algum aluno aqui. Vamos novamente. E agora? Tá abrindo ainda. Ok. A tela tá escura agora, na verdade, professora. Para mim tá aparecendo normal. Agora apareceu a tela. Ô, Júlia, desativa o seu... Ô, Júlia, tá aparecendo a tela para você? Não, senhor. Agora tá a Revolução Vermelha, professora. Professora? Espera só um pouquinho. Professor Silene? Aí sim, agora ativou meu som novamente. Agora está aparecendo aqui Revolução Vermelha. Novembro. Ok. Então, Agora acho que está certo. Bolcheviques ocupam locais. Isso. As fases da Revolução Russa. É isso. Aí agora ia iniciar a Guerra Civil. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá. Obrigado. Eu que agradeço. Então, nós vamos ter o início da Guerra Civil. O que seria uma guerra civil? Uma guerra civil é uma guerra que acontece dentro do próprio país, tá? Então, essa guerra ela estoura por causa das divergências entre os bolcheviques e os mencheviques. Então, a Rússia tinha acabado de sair de uma guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, já estava naquela decadência econômica e agora estoura uma guerra civil. Então, nós vamos ter aí os brancos de um lado e os vermelhos de outro. Então, os brancos eram quem? Os mencheviques. Só que ele vai ter apoio de outras potências, tá? Então, nós vamos ter monarquistas apoiando os mencheviques. Quem eram os monarquistas? Aqueles que achavam que os Romanov deveriam retornar ao poder. Potências como Inglaterra e França também apoiaram os brancos. Por quê? Porque foram esses países, essas potências aí, que perderam várias fábricas e indústrias dentro da Rússia, porque a pouca industrialização que a Rússia tinha vinha de capital estrangeiro. E também vem a participação do Japão na tentativa de conquistar territórios dentro da Rússia, tá? E do outro lado, os vermelhos, que são os bolcheviques. Tá? Então, esses bolcheviques eles vão ter o apoio somente do próprio grupo dos bolcheviques, que vão se organizar em um exército liderado por Leon Trotsky. Esse cara vai liderar o Exército Vermelho, e aí, mesmo não tendo o apoio de potências como os brancos, essa guerra vai ter aí duração de 3 anos. Ela começa em 1918 e ela só se finaliza em 1921, tá? Então, ao longo desse período aí, eles também vão mudar o nome do grupo, que antes chamava bolcheviques, agora eles vão mudar o nome para Partido Comunista, tá?
Então, esse partido comunista aí é o antigo bolchevique. Então, eles vão começar a fazer uma política de isolamento internacional. Como assim? Todos os outros países tinham um caráter capitalista e a Rússia estava implantando um modelo socialista. Tá? Então, de certa maneira, eles começam a se fechar para os outros países na tentativa de fazer com que o socialismo cresça dentro da Rússia, para ele poder se estabilizar, para ele poder se consolidar. E aí, ao longo do governo de Lenin, logo após o final da guerra, a Rússia está devastada, em decadência. Agora ela está numa decadência econômica muito grave. Então, para controlar essa crise que se instaurou na Rússia e está muito grande, Lenin adota uma medida econômica chamada NEP, tá? A adoção da NEP. Então, a NEP, ela é o quê? É uma política econômica voltada para uma mistura de medidas socialistas juntamente com medidas capitalistas. Lenin falava que tinha que dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Então, essa NEP vai reconstruir o país economicamente, tá? Vai ter abertura de capital para entrada de capital estrangeiro, ele vai fazer uma abertura maior para o mercado agrícola, ele vai fazer muito investimento no campo agrícola. E aí também, em 1922, ele vai criar a União Soviética, ou seja, vários países próximos da Rússia, né, vão adotar o socialismo como modelo político também, político-econômico, e aí eles vão fundar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com a liderança da Rússia. Tá? Então, pós a Guerra Civil, nós temos a criação da União Soviética, nós temos a criação do Partido Comunista, nós vamos ter o enrijecimento do governo, tá? Lenin vai, aos poucos, consolidando o socialismo dentro da Rússia, só que em 24, Lenin acaba falecendo, e aí dentro do Partido Comunista começa a ter vários disputas, digamos assim. Então, tinha o braço direito dele, que era Trotsky, e o Stalin, que tinham divergências a respeito de como o socialismo deveria continuar acontecendo, se a revolução deveria continuar acontecendo, ou se a revolução se estabeleceria somente na União Soviética, na Rússia, no caso, e depois se avançaria pelo mundo. Tá? Então, nós vamos ter essa disputa. Nessa disputa, quem vai ganhar é o Stalin. Esse cara aqui, esse bigodudo, vai acabar adotando um governo totalmente autoritário, né? Ele vai instaurar uma ditadura stalinista. Então, ele vai se distanciar bastante dos ideais socialistas, né, da teoria de Karl Marx. Ele vai se distanciar do governo de Lenin. E apesar de adotar um governo ditatorial, ele vai, no campo econômico, vai conseguir adotar, vai se distanciar da NEP e vai adotar um plano quinquenal. Tá? Então, no plano quinquenal adotado por Stalin, ele vai fazer bastantes investimentos dentro da indústria. Tá? Então, assim, aqui eu vou passar mais rápido, que o tempo está terminando, e a gente precisa adentrar nos outros territórios. Então, o Stalin vai investir muito na industrialização do país, vai transformar a União Soviética em uma potência econômica, mas no campo político ele instaura uma ditadura na qual ele vai perseguir vários companheiros de partido, ele vai fazer muitas prisões arbitrárias, e aí nós temos, ele vai permanecer no poder até a década de 50. Então, nesse entremeio de Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, né, várias coisas foram acontecendo. Então, a Revolução se consolidou, a Rússia passou a ser liderada por um ditador, ela cresceu economicamente.
Mas nós temos o outro lado, que é a Europa, né? Como que a Europa ficou pós a Primeira Guerra Mundial? Aquelas potências, tanto as que venceram quanto as que foram derrotadas. Essas potências também entraram numa crise econômica muito grande. E foi por causa dessa crise econômica que, né, a Alemanha, a Inglaterra, a França entraram, que os Estados Unidos emergiu como grande potência. Então, nos Estados Unidos, a coisa, ao invés de ficar ruim, porque teve uma participação na guerra, as coisas melhoraram muito, porque as suas exportações aumentaram. Então, os anos que se seguiram pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos avançou economicamente. Ele passou a exportar muito mais. Então, esses início da década de 20 é chamado de anos felizes, porque o consumo era muito estimulado pelo governo, propagandas eram feitas, então nós temos aí a defesa de um estilo de vida americano, que eles chamam, né, de American Way of Life, que é sempre estar estimulando a consumir, porque o governo falava que assim estaria ajudando o país. E essas potências que foram destruídas durante a Primeira Guerra Mundial passaram a consumir muito dos Estados Unidos. Só que ao longo da década, essas potências começaram a se reerguer. Elas não iam ficar dependentes da economia de outro país para sempre. Então, eles começaram a diminuir as suas importações, né? E muita coisa que os Estados Unidos estava produzindo de forma acelerada começou a ter pouca saída, né? Então, todo aquele avanço, toda aquela mega produção acabou fazendo com que houvesse uma crise econômica nos Estados Unidos. Ele não estava tendo tanto mercado consumidor assim, então os produtos começaram a ficar estocados e o preço começou a cair demais. Então, isso fez com que houvesse aí, devido à especulação financeira, vários prejuízos dentro da Bolsa de Valores, fazendo com que vários bancos falissem, várias empresas, muito desemprego, e aí é o que a gente chama de crise de 29. E essa crise de 29 se espalhou pelo mundo todo. Vários países que dependiam da economia dos Estados Unidos também entraram em crise, exceto a União Soviética. A União Soviética não vai entrar nesse grupo aí da crise de 29, porque eles tinham uma economia fechada, tá? Então, eles comercializavam entre si. Então, lá na União Soviética, os países que faziam parte da União Soviética não se abalaram com a crise. Então, a crise de 29, né, teve um efeito devastador na economia norte-americana e também na economia de vários países europeus. Então, nesse cenário de crise, nós vamos ter aí o surgimento de vários grupos de extrema direita, né, justificando aí que esse modelo tão liberal não poderia dar certo, por isso que houve a crise. Então, na Itália e na Alemanha, estouram grupos de extrema-direita que ganham muito espaço nesse cenário de crise econômica, de desacreditamento da população em relação aos governos que estavam no poder naquele momento, e começam a fazer manobras para conseguir chegar ao poder e, digamos assim, conseguir liderar. Então, na Alemanha, nós temos o grupo dos nazistas, liderados por Hitler, e na Itália, o fascismo, liderado por Benito Mussolini. Tá? Então, esses dois grupos aí vão conseguir chegar ao poder através de várias manobras políticas, sempre usando o comunismo ou o socialismo como uma justificativa para que eles tomassem o poder, para que esse modelo não avançasse pela Europa, e aí eles acabam se consolidando e é o que a gente chama de governos totalitários, tá? Então, esses governos totalitários se instauram na Itália e na Alemanha e são governos que também vão adotar medidas